Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje, segunda-feira, eu convido você a estar meditando comigo, a estar comigo aqui hoje, para nós aprofundarmos mais na palavra de Deus, para nós nos alimentarmos mais dele, porque nós precisamos do Senhor para estarmos de pé, precisamos do Senhor para caminharmos, para não pararmos e nem desistirmos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Deus ele tem grandes coisas para eu viver, grandes coisas para você viver, mas você tem que sair do lugar que você está. Você tem que mudar a forma do seu pensamento, por isso que Paulo ele fala, e não vos conformeis com as coisas deste século, mas sede transformada a vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu tenho que transformar a minha mente. A palavra de Deus, ela tem esse poder de mudar a forma de nós pensarmos, mudar a nossa mente, para que a nossa mente ela esteja totalmente cativa ao Senhor, voltada para Ele, para nós podermos viver o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você viver. Mas muitas vezes o desânimo, muitas vezes a apatia do espírito faz com que nós queremos deixar tudo para lá. Faz com que nós sintamos o desejo de abandonarmos as coisas. Sabe quando dá aquela vontade de chutar o balde, de ir embora? Porque o desânimo, ele vem e ele causa dentro de nós uma fraqueza, uma apatia espiritual. E muitas vezes, diante do perigo, diante do sofrimento, diante das perseguições do nosso dia a dia, irmãos, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós, de alguma forma, somos perseguidos, somos confrontados, todos nós passamos por perdas, todos nós é inevitável, o problema é inevitável, todos nós passaremos por dias difíceis, podemos estar passando hoje por um dia difícil. Então o que acontece? Nós, diante dessas dificuldades, ficamos desanimados, sem força, sem disposição. E aí, quando eu estou totalmente afetada emocionalmente, o meu humor, a minha alma, ela fica ferida. E quando a alma da gente fica ferida, nós ficamos sem coragem para enfrentarmos aquele problema. E aí vem o desânimo. Eu não tenho forças, eu não tenho vontade, eu já não consigo mais ver a solução porque o desânimo tomou conta de mim. Mas eu tenho que entender que o desânimo, ele não é uma situação definitiva. Esse desânimo, ele não vai perdurar na minha vida, a não ser que eu permita que ele vai tomando força dentro de mim. Se eu não buscar em Deus a força, se eu permitir com que palavras venham ao meu encontro negativas, palavras que vão me afundando, aí cada vez mais o desânimo vai tomar conta de mim e ele vai gerar em mim outros sentimentos, ele vai somatizar outros sintomas dentro de mim, que vão me levar à depressão, que vão me levar a síndromes, pensamentos acelerados, porque eu estou sem força. Então, aquilo que vai vir de contra mim, negativo, vai tomando conta, vai da minha alma. E aí o meu espírito vai ficando
abalado, porque nós temos que entender que nós somos corpo, alma e espírito. E se eu não cuidar da minha alma, o meu espírito, ele é abalado. O meu corpo vai dar sinais. Amém? Nós podemos experimentar por esses momentos difíceis, porque o próprio Jesus falou, no mundo passareis por aflições. Então, Jesus já nos deu a certeza das aflições em nossas vidas. Mas ele diz nessa mesma frase, ele fala para os seus discípulos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Consolador que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos Jesus que está à nossa frente, nos dando a força necessária para enfrentarmos os nossos problemas com Ele. Quando eu estou enfrentando um problema com Ele, eu sei que é Ele que está me sustentando, a destra forte do Senhor está comigo e eu não estou sozinha nessa luta, nessa peleja. E eu vou vencer, porque é Ele que dá a força, Ele é meu escudo, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente. Então eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que o Senhor está comigo e as coisas vão acontecer de uma forma perfeita e cronológica de Deus. Então Deus vai me dar as estratégias, Deus vai me dar as forças e eu vou entender lá na frente que todas as coisas cooperaram para o bem, porque o Senhor estava comigo. Deus está com você. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando ele está dizendo que o choro pode durar uma noite, quer dizer que nós podemos passar por um processo de choro, de sofrimento, por um processo difícil, e ele pode durar uma noite. Ele vai ter um período que ele vai ali permanecer na nossa vida. Mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo não está dizendo que no dia seguinte, em tal horário, no amanhecer, a alegria virá. Não, ele está dizendo que o choro dura uma noite, tem um período. A noite ela começa a partir das 6 horas da tarde. E ela vai até meia-noite. Ela teve um período. A partir da meia-noite já é outro dia. Então, você pode estar passando hoje por um período difícil, por um período de escuridão, por um período de lutas. Mas a alegria vai vir. Isso vai acabar, vai ter um fim. A alegria vai voltar na tua vida. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E Deus vai fazer uma mudança na tua vida. Mas a tua esperança tem que estar nele. Você tem que ter a esperança em Deus. A tua alegria tem que estar no Senhor. Mesmo diante dos problemas, a tua alegria tem que estar nele. Porque no tempo certo, no tempo perfeito de Deus, as coisas vão mudar. Amém? Creia. Creia que as coisas vão mudar, irmãos. Creia nessas palavras. Na Bíblia nós encontramos 3 homens que desanimaram diante dos problemas. Isso mostra para nós que esses homens que nós lemos, que superaram tantas coisas, que passaram por tantas coisas, eram homens como eu e como você. Eram pessoas comuns, pessoas imperfeitas, fracas, pecadoras. Mas em Deus elas venceram. Em Deus elas venceram. Então creia que você também vai vencer. Não deixe com que as coisas ao teu redor te desanimem. Não deixe com que as coisas ao teu redor tirem as tuas forças. Moisés, se você abrir comigo, lá em Moisés 11, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra comigo em Moisés 11, no versículo 4 e 5, diz assim, aqui o povo estava reclamando.
Aqui o povo estava totalmente desanimado. O povo estava totalmente murmurando, reclamando. E vieram até Moisés. Esse povo tinha atravessado o Mar Vermelho. O Senhor tinha aberto o mar para eles passarem. Eles saíram, o Senhor livrou esse povo da escravidão. E agora eles estão reclamando, pensando lá atrás, murmurando, desejando a escravidão do Egito. Olha que situação que Moisés está aqui enfrentando com um povo que só reclamava, com um povo que só murmurava, com um povo que nunca estava feliz com nada. E isso desanima Moisés. No versículo 4 fala assim, olha, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca mais vemos nada a não ser este maná. O povo estava reclamando do maná que Deus estava derramando do céu para eles todos os dias. Aquilo não estava bom. E aí Moisés, ele fica tão desanimado que ele desabafa com Deus e fala, eu não estou mais aguentando. Eu não aguento mais esse povo. Deus, esse povo só murmura, esse povo prefere da comida de que eles eram, de quando eles eram escravos, eles estão pensando na melancia, no pepino, na sopa de cebola. Eles estão se esquecendo da onde eles saíram, da onde o Senhor os tirou. E eles estão olhando para trás, desejando as coisas lá de trás da escravidão. Muitas vezes nós desejamos o nosso passado. Mas quando eu estava no mundo, naquela época, eu fazia isso, eu era livre, eu podia fazer o que eu queria. Nossa, aquela época era boa. Nos esquecemos da onde o Senhor nos tirou. Da onde Deus te tirou. Quando eu lembro da onde Deus me tirou, e isso é algo que todos os dias eu trago à minha memória, da onde Deus me tirou, do tipo de vida que eu levava. E eu só agradeço a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida, por tudo que Ele tem feito. Então não fique murmurando, não fique desejando o que ficou lá atrás, irmão. Porque isso causa desânimo. Moisés, ele foi ficando tão desanimado que ele não queria mais caminhar com aquele povo. Ele não queria mais. Porque eles tinham vivido algo tão sobrenatural que foi atravessar o mar em segurança, em terra seca. E aí, de repente, aquele povo que está comendo, Deus está derramando o maná, e esse povo está reclamando, está se rebelando, está se voltando contra Moisés. Moisés, ele fica extremamente desanimado de continuar. Moisés não quer mais continuar. Não quer mais. Ele se cansa disso. Um outro homem que também cansou da sua caminhada é Elias. Elias é o meu profeta preferido. Eu amo as histórias de Elias. Amo. E a passagem que retrata esse desânimo dele foi quando ele recebeu a ameaça de Jezabel, de que ele seria morto em 24 horas. E ele foge para o deserto. Lá em 1 Reis 19, no versículo 4 e 5, ele fala assim, versículo 4, deixa eu achar ele aqui. E entrou no deserto, caminhando um dia,
chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele de um zimbro, né? E orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou menor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E ali ele ficou. Ele ficou ali dormindo, ele não aguentava mais. O medo, a pressão, as palavras de Jezabel, dizendo que, olha, você tem 24 horas. Em 24 horas os meus profetas vão te pegar, vão acabar com você. Aquilo, o medo bloqueou Elias e ele se esqueceu de tudo aquilo que ele tinha feito. Ele tinha acabado com os profetas dela. Ele tinha feito cair chuva do céu, ele tinha feito cair fogo do céu. Era um homem extremamente usado por Deus, mas o medo, a pressão emocional, a acusação bloqueou a mente de Elias. E ele fica tão desanimado, tão abatido, que ele foge para o deserto. E lá ele deita debaixo de uma árvore, ele fala: Deus, leva minha vida, eu não vou mais viver, eu não tenho mais condições de viver. Me leva, eu prefiro morrer do que ser morto por Jezabel. E ele fica ali é a depressão de Elias. E Elias era um homem como nós, imperfeito, pecador, falho, fraco. Mas ali, se você continuar lendo, você vai ver ali o que Deus faz com Elias. Deus é quem nos dá força. Deus envia anjo para você no deserto. O deserto que hoje talvez você se encontre, eu não sei o que você está passando. Mas se você que está aí ouvindo essa palavra, estiver passando pelo deserto, não desanime, continue caminhando, mesmo que seja difícil, mesmo que seja pesado, mesmo que seja doloroso. Deus, ele envia anjos no deserto para te ajudar. A mão do Senhor, ela está estendida e não encolhida para a tua vida. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a tua voz. Então, não desanime. Coloque toda a tua esperança no Senhor, porque Ele vai fazer você atravessar esse deserto. Esse desânimo vai passar. E hoje nós vamos ver quais são as formas que nós podemos fazer em Deus, encontrar nele a força para nós superarmos o desânimo. Quer mais um exemplo de um homem desanimado? Jonas. Abra lá em Jonas. Jonas foi um homem muito complicado. Foi um homem usado por Deus, tão complicado. E nós muitas vezes agimos tão semelhante a Jonas. Falamos tanto de Jonas. Jonas foi desobediente. A baleia engoliu Jonas. Mas nós quantas vezes agimos como Jonas? Relutamos com aquilo que o Senhor tem. Relutamos. Queremos fazer a nossa própria justiça. Teimamos. Ficamos irados, com raiva. E aí ficamos com tanta raiva que as coisas não estão acontecendo da forma que nós queremos, que aí ficamos desanimados. Porque nós criamos uma expectativa. Criamos toda uma história, um desfecho de como as coisas deveriam acontecer e elas não vão acontecer, porque nós estamos debaixo da mão do Senhor. E é Ele que fala sim e é Ele que fala não. Nós não vamos convencer Deus. Ele fugiu da presença do Senhor, se escondeu ali no porão daquele barco. O barco quase afundou. Estava todo mundo naufragando. Aí tem toda aquela coisa, aquele diálogo com os marinheiros ali, com o dono do barco. Ele reconhece que era ele que estava fazendo o barco afundar. Pula no mar, vem a baleia, engole ele. Dentro da baleia ele está lá, relutando. Aí ele ora a Deus, se arrepende. A baleia gospe ele. Ele vai lá no povo.
ele leva a palavra de Deus. Aquele povo se arrepende, porque ele não queria que os ninivitas se arrependessem. Ele tinha raiva daquele povo. Porque aquele povo havia lá atrás perseguido o pai dele e matado o pai de Jonas. Então ele tem raiva. Ele quer fazer a sua própria justiça. Ele não quer que o povo seja salvo. Ele quer vingança daquele povo. Mas aí quando ele é cuspido da baleia, ele vai e obedece a Deus. Mas ele obedece a Deus com raiva. E aquele povo se arrepende. Que era tudo o que Jonas não queria que esse povo fizesse. Mas o povo se arrepende. E aí ele fica desanimado. Lá em Jonas 4, no último capítulo de Jonas, fala que, olha, a ira de Jonas. No versículo 8, a palavra de Deus vai falar assim para nós, olha, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Quer dizer, tudo que ele tinha passado ali, tudo que Deus tinha feito, a misericórdia de Deus, a graça de Deus em tirar ele do ventre ali daquela baleia, ele não entendeu. Ele não entendeu. E muitas vezes nós estamos tão desanimados, com raiva, com o coração tão, sabe, que nem uma pedra, duro. E nós deixamos os nossos sentimentos da carne gritar dentro de nós, a raiva, o rancor, a autojustiça. Que aí você fala assim, nossa, eu preferia morrer. Eu preferia morrer do que ter que passar por isso. Eu preferia morrer do que ter que perdoar o fulano. Ah, eu prefiro morrer do que ter que liberar perdão. Se eu tiver então que ir pro inferno, então eu vou por causa disso. Já ouviu gente falar isso? Eu vou pro inferno consciente. A pessoa não tem noção do que é o inferno, irmão. Não tem noção do que tá falando. Cuidado com o que tá saindo da tua boca. A palavra tem poder. Cuidado com o que você tem desejado. Porque a palavra, ela nunca volta vazia. E tem tanta gente falando maldições, sabe? E tá jorrando tanta coisa amarga para fora, que não tem noção do que tá falando. E deixando com que o desânimo, ele tome conta. Porque ele pode vir de muitas formas. O desânimo pode vir até nós, tomar conta do nosso coração, com N situações. Uma oração não respondida, porque às vezes nós temos essa ideia de que eu vou orar para Deus e eu vou convencê-lo daquilo que eu estou orando e Deus vai fazer exatamente como eu pedi. Eu acho que sou eu que convenço Deus com a minha oração. Nós não convencemos Deus. Você pode orar acreditando que você está convencendo a Deus, mas você não está, irmão. Deus não vai mudar o plano dele porque você orou. A oração, ela vai te fortalecer. A oração vai te trazer para mais perto de Deus. A oração vai fortalecer a tua fé. Independente de aquilo que você está orando, se sim ou se não. Mas quando você está fortalecido em Deus em oração, independente da resposta de Deus, você vai passar por aquilo dando glória a Ele. E você vai entender que mesmo que foi um não, é o melhor para a tua vida. Porque os planos de Deus nunca são frustrados. E a resposta sempre vem dele. A resposta certa vem dele. Você pode fazer planos, você pode orar em cima dos seus planos, mas a resposta final vem dele. É ele que tem a resposta verdadeira. É ele que tem o melhor caminho, a melhor solução. Mas muitas vezes você ora acreditando que você vai mudar a vontade de Deus. Aí aquilo não vai acontecer. E aí você fica frustrado.
E aí você desanima. Ah, não vou mais orar. Ah, não vou mais buscar. Ah, não vou ler mais a palavra. Eu não vou mais ir na igreja porque minha vida tá pior. Não é que ela tá pior. É que agora você tá com os olhos abertos, enxergando a bagunça que tá a tua vida. E aí, a partir dali, Deus vai começar a fazer mudanças. Tem muitas pessoas que começam a buscar a Deus e param dizendo que minha vida piorou. Ela não piorou, você só está vendo o quanto ela era ruim. E antes você não enxergava. Então você ia levando a vida. Mas agora você tem entendimento. E agora você começa a ser descortinado na tua frente aquilo que precisa ser alinhado, aquilo que precisa ser colocado no seu lugar, aquilo que está bagunçado. E aí começamos a ficar desesperados e muitos ficam desanimados e desistem de uma caminhada que mal começou. Pressão financeira, problemas familiares, problemas no trabalho, guerra espiritual, se sentir desvalorizado de alguma forma. Ah, eu faço e nunca tenho valor. Ah, eu desanimei, não vou fazer mais. Todas essas coisas, elas vão trazendo esse sentimento de desânimo dentro de nós. Esse abatimento da alma. E aí você vai se cansando e vai parando. E vai retrocedendo. Mas eu quero que você abra comigo lá em Jeremias, no capítulo 20, que este é o texto base que nós vamos hoje meditar. Jeremias 20, e nós vamos ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 7. Jeremias 20, a partir do 7, diz assim: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro e todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Por quê? Jeremias foi chamado para levar uma palavra de arrependimento para o povo. Então, é claro que toda vez que ele abria a boca, as pessoas xingavam ele. Porque o que ele falava confrontava o pecado delas. E é quando a pessoa é confrontada, quando o pecado dela é confrontado, ela quer se justificar. Ah, você não sabe o que você está falando. Ah, cala a boca, você não... Fica quieto, você não sabe o que você está falando da minha vida. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu escolhi assim e eu vou viver assim. E aquelas pessoas confrontavam Jeremias. E ele foi ficando desanimado, ele foi ficando abatido. Então, aqui ele está se queixando para o Senhor. Aí no versículo 9 ele fala: Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Então aqui está dizendo para Deus, tem um conflito em mim, porque toda vez que eu falo, não vou falar mais. Ah, quer saber, não vou mais falar de Deus. Eu não vou mais levar essa palavra de arrependimento para esse povo, eu cansei. Quando ele pensava dessa forma, um fogo queimava dentro dele. Porque era ali o Espírito Santo incomodando ele. Não, você foi chamado para isso. E você vai falar. Não se cale. Então ele está dizendo para o Senhor como era difícil essa situação. Que ao mesmo tempo que ele era confrontado pelas pessoas, ridicularizado por elas, e aí ele desanimava e não queria mais falar, em contrapartida havia um fogo nele que queimava. Não, eu não posso me calar, eu tenho que falar. Então ele está aqui num conflito da alma. Ele não sabe o que ele faz, como agir mais. Aí ele fala: ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denuncie-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão.
e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, e a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examina o justo e vê o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Aqui é a oração de Jeremias. Jeremias está dizendo para o Senhor: Deus, sou ridicularizado. Os meus amigos, Meus amigos querem que eu tropece. As pessoas querem que eu caia. As pessoas querem vingança. Ah lá, falou tanto, pregou tanto, e aí, caiu. Mas aqui ele entende que Deus está com ele, que o Senhor é um forte guerreiro, que nele ele vai vencer. É nele que nós vencemos. Não é na força do nosso braço, irmão. A gente às vezes quer convencer tanto as pessoas com as nossas palavras e esquecemos que nós não temos poder de convencimento para ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Não somos nós. E aí ficamos desanimados, você fala, nossa, eu falo tanto para aquela pessoa, e entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eu não vou falar mais. Cansei. Quer saber, eu vou chutar o balde, seja o que Deus quiser, eu não tô mais nem aí. Mas aqui Jeremias, ele nos mostra o quanto nós temos que permanecer em Deus, porque é Deus que vai fazer a obra, não somos nós. No versículo 10, ele está dizendo aqui que ouço muitos comentando, terror por todos os lados, vamos denunciá-lo. E o Senhor está dizendo para nós, não dê ouvidos. Não dê ouvidos às pessoas que falam negativamente a teu respeito. Não dê ouvidos àquelas pessoas que só murmuram. Perdemos muito tempo da nossa vida em ficarmos ouvindo pessoas que só reclamam. Pessoas que nada tá bom. Pessoas que nunca estão felizes. Perdemos tempo, damos muito ouvidos, deixamos que essas palavras de ingratidão, igual aquele povo lá no deserto, contamine o nosso coração. Moisés foi ficando desanimado de tanto ouvir aquele povo reclamar. Aquele povo ingrato. Aquele povo que não estava reconhecendo tudo que Deus estava falando. Pessoas que só ficam reclamando. E essas pessoas, elas acabam se tornando, na nossa vida e na vida dos outros, irmãos, pedra de tropeço. Pessoas que vão, trazendo tanta murmuração, tanto peso, que essas pessoas acabam virando pedra. As pessoas começam a tropeçar de tanto que ficam falando. Você vê que aqui eles estavam torcendo para que ele tropeçasse. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece. Esses amigos aqui deles, esses falsos amigos, esses conhecidos de Jeremias, eles estavam aqui virando pedra de tropeço na vida dele. Foram trazendo um desânimo tão grande, porque só falava mal. Vamos denunciar, vamos mandar ele se calar. Às vezes você vai falar de Deus para alguém que você fala, ai, pelo amor de Deus, não quero saber. Porque olha como que tá a minha vida. Minha vida tá assim, tá assado. Olha o que eu tô passando. Você não sabe o que eu tô passando. Minha vida tá muito ruim. E aquele desânimo, aquela coisa vai contagiando a gente. Tem gente que você acaba de conversar com aquela pessoa, parece estar carregando 300 quilos nas costas. Porque a pessoa só reclamou, só murmurou. E aquilo vai, gerando em nós aquela coisa pesada. Toma cuidado. Cuidado com quem você está conversando. Com quem, as coisas que você está ouvindo. Notícias de desgraça. Aquilo vai trazendo um desespero dentro da gente. Uma tristeza dentro de nós. Então não dê ouvidos, irmãos.
Não dê ouvidos a essas pessoas que querem te tirar da presença de Deus. Não dê ouvido para essas pessoas que querem desanimar os teus passos. Não dê ouvido a pessoas que estão trazendo um desânimo na tua alma, que você está se sentindo sem força, porque aquela pessoa não tem nada de bom para falar. Se afasta dessas pessoas. Se afasta delas. Mateus 15:18 fala que o que sai da nossa boca, ele é portador de vida ou de morte. Então começa a prestar atenção àquilo que está saindo da tua boca. Se são palavras de vida ou se são palavras de morte, para nós não sermos pedra de tropeço na vida do outro. Tá tudo bem? E aí, tudo bem? Falando, ai, nossa, não tá nada bem. Meu Deus, a minha vida é só pela misericórdia de Deus. Porque tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Meu Deus, eu não consigo achar uma solução. Cuidado, cuidado. Sabe, às vezes você vai conversar com uma pessoa, e aí, fulano, tudo bem? Ai, não tá nada bem. Não tá sim. Não perca a esperança. Deus é contigo, vai dar tudo certo. Creia que essa fase ruim vai passar, você vai superar. Começa a liberar palavras de bênção. Começa, irmãos, a profetizar. Profetizar é quando você está crendo em algo que ainda não aconteceu. Isso é fé. Então você olha para aquilo, não, isso aqui vai dar certo. Eu vou conquistar isso, minha família vai resolver nisso, meu filho vai vir para Jesus, meu casamento vai ser restaurado, eu profetizo um casamento feliz na minha casa e começa a liberar palavras de bênção. Palavras de bênção. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Com quem que você tem conversado? Em que mesa que você tem sentado? O que tem entrado dentro da tua mente? Não permita que más conversações, sabe, más companhias venham corromper o teu coração, venham trazer engano dentro do teu coração, venham fazer com que você desanime. Ah, é verdade, não adianta mesmo buscar Deus, porque olha a vida do fulano. Olha o que ele me falou, é verdade, tá tudo perdido mesmo. Irmãos, há esperança. Há esperança. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Viva por fé, e a nossa fé está em Cristo Jesus. A nossa fé está em Cristo Jesus. Não permita que qualquer palavra, irmão, ganhe lugar no teu coração. Porque somos nós que permitimos. Nós que permitimos o que nós queremos que entre dentro do nosso coração. Você tem o livre-arbítrio para falar, não, eu não quero ouvir sobre isso. Não, por favor, esse tipo de conversa para mim não agrega, não me traz nada de bom, não quero falar sobre isso. Não quero ouvir isso. Não quero participar disso. Tenha posicionamento. Tenha posicionamento na tua vida. Olha a frase que eu li que eu achei muito interessante. O sucesso e o fracasso é determinado pelas vozes que você decide a obedecer. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo ou a voz do mundo? Porque isso vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso. O que você está obedecendo? Quem está te guiando? Ah, ainda dando tudo errado na minha vida. Mas quem que você está ouvindo? Por quem que você está sendo guiado? Começa a prestar atenção. Aquilo que está entrando. Porque tudo é a forma de que nós enxergamos as coisas. Moisés, quando ele manda lá os 12 espias espiarem lá a terra prometida, 10 vieram com um relatório e 2 vieram com outro. 10 falaram assim, ficaram lá 40 dias, né, vigiando.
10 voltaram e falaram assim, não, realmente a terra, ela tem mel, a terra é muito boa, é muito verde, mas tá cheio de gigante lá. Tem uvas grandes, tem muitos frutos, mas tá cheio de gigante lá, a terra é muito perigosa, nós não vamos conseguir entrar. O povo já fica desesperado. Fala, meu Deus, para onde que Deus está mandando a gente? Para um lugar cheio de gigante, nós vamos ser destruídos. Deus nos tirou lá do Egito. Nos está fazendo a gente atravessar esse deserto. Para quê? Para levar a gente agora para gigantes? Que Deus é esse? O que ele está fazendo com a gente? E Josué e Caleb falaram, não fiquem desesperados, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai nos dar recursos. Porque a terra é maravilhosa, nós fomos lá, nós espiamos, nós não vamos desanimar, não podemos desanimar, porque o Senhor tem essa terra já é nossa. Já é nossa por direito, Deus já nos deu. Nós só vamos agora conquistar essa terra, porque essa terra é nossa. E em contrapartida, os outros 10, não podemos, não é perigoso, não vamos lá. E o povo vai desanimando, e o povo vai se revoltando contra Josué, Caleb e Moisés. Eles querem começar a apedrejar Josué e Caleb, começam a acusar, porque esses outros 10 desanimou o povo todo, contaminou o povo todo, o povo deu ouvido. O povo deu ouvido para esses 10 homens. E somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todos aqueles que estavam com Moisés, todos aqueles que atravessaram o Mar Vermelho, essa geração que atravessou o Mar Vermelho com Moisés, não chegou na terra prometida, nem mesmo Moisés. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles viram com um olhar de fé e não com um olhar de homens. Eles não se contaminaram. Eles preferiram olhar para as uvas e não para os gigantes. Então, aquilo que você está ouvindo, aquilo que está entrando na tua mente, está te fazendo você olhar para as uvas ou para os gigantes? Para as bênçãos, para as promessas de Deus, para a palavra de Deus, ou pelo processo que é difícil, que você vai ter que enfrentar? Pelas palavras que as pessoas dizem, não, você não vai conseguir, não vai dar certo, não é para você, não é o teu caminho. O que você está ouvindo? Creia na promessa de Deus. Creia na palavra de Deus. Por isso que você tem que se alimentar dela, porque é ela que vai fazer você caminhar. É ela que vai fazer você não desistir. É ela que vai trazer ânimo para o teu coração. Força para as suas pernas continuarem na caminhada. Porque nós temos a garantia do Senhor. Porque é Ele que nos chamou. É o Senhor que te chamou. Não é o homem. É Ele que te chamou. No versículo 9, Jeremias fala assim, olha, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais, porque quem tinha chamado Jeremias para fazer, para levar a palavra, era Deus. É Deus que chamou Jeremias. Então, dentro dele queimava isso. Porque ele sabia que era Deus que tinha falado para ele levar essa palavra para o povo. E é Deus que te chama para você viver aquilo que você muitas vezes está desanimado em viver. É Deus. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os seus. Deus, ele olha para a tua vida e ele vê o teu futuro já. Ele sabe para aquilo que você veio na terra. Ele sabe para aquilo que você foi chamado. Deus, ele sabe. Antes mesmo de sair uma palavra da tua boca, antes mesmo de você pensar, Deus já sabe o que você vai falar. Então, Deus é que te chamou. Você está aqui porque você tem um chamado. Você está aqui porque você tem
uma história para viver em Deus. Então não se esqueça disso. Quando vier o desânimo, quando vier as palavras contrárias na tua mente, repreenda em nome de Jesus e fala: não, eu estou aqui porque Deus tem algo para mim. Se eu estou passando isso hoje, é porque eu estou passando um processo em Deus e Deus vai reverter essa situação. E eu vou vencer, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Nós vamos passando, irmãos, por tantas lutas. Tem dias que não são fáceis. Eu tenho passado por um período que não está sendo fácil. Período, sabe, de luta. De que eu olho e eu vejo, não, eu sei que vai dar certo. Eu sei que o Senhor tem algo nisso tudo. Eu sei que tem. Só que tem horas que eu olho e falo: meu Deus, olhando aos meus olhos, tá um caos, não vai dar certo. Mas a minha esperança tá nele. E nada nem ninguém vai tirar o foco. Nada pode fazer com que você perca suas forças. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode tirar você do caminho do Senhor. Nada. Nada. Lá em Romanos 8, 38 e 39, Paulo fala assim, olha: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar, irmãos. Nada. Então, não é a palavra do homem. Não é uma palavra que às vezes vem contrária sobre nós. Não é uma murmuração. Não é a situação que você está vivendo que pode tirar você do teu chamado. Não permita, irmão. Não permita que nada, nem ninguém nessa terra tire você dos planos do Senhor. Porque os planos do Senhor, eles são perfeitos. Aquilo que Deus começou, Ele vai concluir. Porque Ele não está mentindo, Deus não mente. Deus não desiste. Mas sou eu que tenho que permanecer. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Eu tenho que me esforçar para não sair. Eu tenho que fazer de tudo, mesmo que venha tudo contra mim, mas eu vou fazer de tudo em Deus para permanecer. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar em Deus na palavra. Eu vou me fortalecer nele. Eu não vou ficar dando ouvidos para as acusações, para as murmurações, para as palavras contrárias. Porque eu sei que é Deus que me dá a vitória. Eu não vou me apoiar no homem. Eu não vou confiar no homem. Eu confio em Deus, porque é nele que eu sou vitoriosa. É nele que eu tenho a resposta. É ele que tem o único caminho. A única verdade. É nele. É nele que eu vou encontrar a verdade. É nele que eu vou ter vida. Ele é o único caminho, não há outro. Então nós temos que reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Porque é Ele que dá a vitória para nós. Amém? No versículo 11 fala: mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. É Ele que vai te dar a vitória. Nós temos que aprender. Sabe o que mais hoje causa desânimo em nós? Essa geração que nós vivemos do fast food. A geração do imediatismo. Tudo tem que ser rápido. Tudo a resposta tem que ser imediata. As coisas têm que acontecer ontem. Eu quero que aconteça ontem. Não é amanhã. Eu quero que já aconteça ontem. Eu quero tudo para ontem. Eu não tenho mais paciência de esperar.
Eu quero orar a Deus e eu já quero que Ele me dê a resposta na hora. Eu estou buscando um Deus como um gênio da lâmpada mágica. Lá dos desenhos da Disney, que eu esfrego a lâmpada, sai lá o gênio azul e eu falo, eu quero isso, eu quero aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, no dia tal, com a pessoa, e eu vou criar um script para Deus e vou achar que Deus ele vai fazer aquilo que eu já escrevi, aquilo que eu quero, que eu já desejei. E não é assim. Deus ele tem um tempo perfeito. Existe um tempo perfeito para tudo acontecer. Lá em Eclesiastes fala, há tempo certo para todas as coisas. E elas não vão mudar porque eu quero, irmão. Não vão mudar. Há uns minutos atrás, acabei de falar isso com meu filho. Não adianta espernear, não adianta achar que vou fazer birrinha, que Deus vai me atender, porque não é assim que funciona. As coisas não funcionam assim com Deus. Não adianta achar que Deus é um delivery, que você vai lá, passa, pede, Ele te dá, você vira as costas e vai embora. Não é assim que funciona. Não adianta você querer mandar o WhatsApp para Deus e já ver o risquinho azul e já dando um joinha para você. Não é assim que vai acontecer, irmão. E muitos estão se frustrando, muitos estão desanimando na sua caminhada com Deus, porque acham que com Deus é assim e não é assim. Não é assim. Deus ele vai fazer o que tiver que fazer, independente da tua vontade, irmão. Independente da tua vontade. Você pode estar esperando um sim e Deus vai te dar um não. E você não pode, com isso, desanimar. Você tem que permanecer orando. Você tem que permanecer buscando. Você pode estar orando hoje e Deus está em silêncio. Talvez você esteja orando por algo há meses, há anos. Mas nós temos que permanecer em oração. Quando Jesus ele fala aquelas duas parábolas da mulher viúva que ficou insistindo, aquele juiz iníquo, ela ia lá todo dia, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, e ele não julgava. Julga minha causa, e ele não julgava. E ela permaneceu, ela persistiu no pedido dela, até que ele julgou sua causa. O amigo inoportuno foi lá, meia-noite, batendo na casa do vizinho lá do amigo dele. Me dá pão, porque chegou uma visita inesperada na minha casa. Me dá pão, eu não posso te atender, porque os animais estão dormindo, porque os animais dormiam dentro da casa. Já estava todo mundo deitado. Não tinha como ele passar ali, chegar até a porta, ali ia ter que acordar a família toda. Os animais. Porque não era como as casas que nós vivemos. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, suíte, closet, não sei o que lá, não. Era tudo junto, misturado. Eram os animais com a família, com os filhos, com a cozinha, com as esteiras no chão. E aquele vizinho lá batendo na porta. Abre a porta pra mim, abre a porta pra mim. Me arruma pão, me arruma pão. Não, não posso atender, não posso atender. Tanto que ele insistiu. Falou para você parar de me atormentar, ficar insistindo. Pera aí que eu vou abrir e vou te dar o pão. Então nós temos que entender que nós temos que permanecer. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Mas nós vamos receber o melhor. Não aquilo que nós estamos pedindo, às vezes não é o melhor. Deus sabe o que é melhor. Então se Deus, irmãos, está te respondendo da forma que não é que você orou, é porque Deus está fazendo o melhor. Mesmo que você não entenda hoje que seja o melhor, Deus está sempre te oferecendo o melhor. A resposta de Deus é sempre a melhor, mesmo que seja um não. E se não estiver respondendo agora, é porque Deus está provando a tua fé. E na hora certa, Deus vai te responder. Então, permaneça em Deus. Continue orando. Não desista daquele que você ora. Ah, não vai ter jeito mesmo. Ih, é caso perdido. Deus não desistiu de você? Deus não desiste das pessoas? Por que nós vamos desistir? Nós não estamos aqui, irmãos, para desistir de alguém, para julgar alguém. Nós estamos aqui para amar as pessoas. Nós estamos aqui para vivermos o ID de Deus. Nós estamos aqui para vivermos a palavra.
de amai-vos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Então, não desista da sua oração. Permaneça orando. Espera em Deus. Salmo 27. Eu já tô encerrando. Salmos 27. Versículo 14. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Salmo 42. 42:11. Porque você está tão triste, ó minha alma? Porque está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Põe a tua esperança em Deus. Em Deus. Sua esperança tem que estar em Deus. Creia nele, confia nele. O mais ele vai fazer, irmão. Não queira dar uma ajudinha para Deus. Só confia nele. Não queira dar, sabe, vou dar um jeitinho aqui, Deus. Eu vou fazer já isso aqui, já vou dar uma adiantada pro Senhor. Não faça nada, confia nele. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Espera o tempo perfeito do Senhor. A tua parte é buscá-lo. A tua parte é não desanimar. A tua parte é se encher dele. É não dar ouvidos ao murmurador, ao acusador, ao apontador. A sua parte é estar nele, orando, jejuando, buscando. E o mais ele vai falar. Ele vai fazer por você. Ele vai mover por você. Entende isso? Confia nele. Confia no Senhor. Descansa nele. O mais ele vai fazer. E quando a palavra fala para descansar, é para você não ficar perturbado. Não é ficar de braços cruzados e deixar Deus fazer sem você fazer nada. A tua parte é buscar. A tua parte é crer. A tua parte é confiar. A tua parte é não desistir. A tua parte é buscar força e coragem nele. Se encher da alegria da salvação em Deus. Encher teu coração de esperança em Deus. Ouvir tua palavra. Abrir o teu coração para ele entrar. Pedir para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para que você veja o que ele está fazendo, vê os anjos agindo a teu favor. Essa é a nossa parte. É não desistir. A nossa parte, irmãos, é não desanimar. Não desanimar. Essa é a palavra que eu quero trazer hoje para o teu coração. Não desanima. Amém? Começa já essa semana glorificando, adorando o nome do Senhor e crendo. E crendo nas suas promessas, crendo na tua palavra, crendo naquilo que ele começou, a boa obra na tua vida, ele vai concluir em nome de Jesus. Creia. Creia no que o Senhor vai fazer. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que você está pensando, além do que você está sonhando. Mas é conforme o poder que opera em nós. É conforme a nossa fé. Então vamos começar essa semana buscando a Deus. Alimentando a nossa fé através da palavra de Deus. Medita nessa palavra. Depois que terminar a live, pega aí a tua Bíblia no celular, tua Bíblia no papel e leia Jeremias 20. Leia essa palavra. Se alimente dela. Fica meditando nela. Medita nesses versículos durante o dia. Que isso seja o teu alimento hoje para você, sabe, começar a sair do lugar que você está. Começar a caminhar, a se mover em Deus. Se mova nele. Se mova em Deus. Amém? É isso que eu quero trazer para o teu coração, porque essa palavra, ela toda vez que eu trago uma palavra, primeiro vem para mim. Primeiro vem para mim. E Deus está falando, se anima em mim. Se anima. Não fica desanimado diante das circunstâncias, diante das lutas que muitas vezes, irmãos, não são coisas boas que acontecem na gente. São pressões, são
palavras que você ouve e fala assim, nossa, mas por que eu estou ouvindo isso? Vem de palavras de ingratidão, de palavras de pessoas que próximas da gente, que vem aquilo como um balde de nem água fria, um balde de gelo em cima de nós. E muitas vezes traz desânimo. Mas não vamos permitir que nada nem ninguém venha tirar o nosso foco, porque o nosso foco é Cristo. O nosso foco é Cristo. Nós não vamos agradar todo mundo. As pessoas nem todas vão estar felizes com a gente. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir ao único Senhor da nossa vida, que é Cristo Jesus. Nós estamos aqui para adorar aquele que é único e digno de receber toda adoração, todo louvor, que é o nosso Senhor. Amém? Então vamos orar a Deus agora, pedindo para que Ele venha nos fortalecer. Venha nos fortalecer nesse dia. Que nós possamos caminhar em fé. Amém? Para nós vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Então, feche os seus olhos e comece a conversar com o Senhor. Comece a entregar para Ele tudo aquilo que vem trazendo no teu coração como um desânimo, como motivos para parar a sua caminhada. Porque Ele vai te fortalecer para você continuar nele. Amém? Porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. É nele que nós temos a vitória. Porque Ele é a vitória da nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos, Deus, este momento, Pai, em suas mãos. Nós entregamos, Pai, o nosso coração. O Senhor sabe, Deus, o que cada um tem passado. O Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas perseguições, Deus. E nós pedimos que o Senhor venha, Deus, nos fortalecer, Pai. Fortaleça a nossa fé, Deus. Nos encha, Senhor, de alegria, Pai. Nos dê força, ânimo para continuar, Deus. Deus, derrama, Pai, sobre cada um de nós o óleo da alegria. Derrama, Senhor, o óleo da alegria, Pai, na vida de cada um que está orando, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós possamos nos levantar, Deus, da onde nós paramos e continuarmos, Pai. Continuarmos a nossa caminhada, sabendo que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda. Senhor, que em Ti, Deus, nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor já venceu a morte por nós, Deus. Aleluia, Deus, a nossa vida não se resume aqui nessa terra. O nosso foco é Cristo Jesus, o nosso foco é a eternidade. Deus, então que os nossos olhos, Pai, não se desviem, Deus. Que os nossos olhos, Pai, não se percam no meio da caminhada, mas que nós possamos estar sempre olhando, Senhor, olhando ao consumador, ao nosso Salvador, que é Jesus, Pai. Ó Deus, que nada, nem ninguém, Pai, venha trazer desânimo em nossas vidas, mas que o Senhor, Deus, seja a força que nós precisamos, Deus, para continuar e não desistir da nossa caminhada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, Deus, abundantemente, Pai, a vida de cada um neste dia. Que o Senhor venha, Deus, descortinar tudo aquilo, Deus, que tem trazido, Pai, peso, murmuração e desânimo, Deus, ao nosso coração, Deus. Que nós tenhamos força para sair dessas amarras, dessas cadeias, Pai, que vem nos aprisionando, Senhor. E que possamos andar livremente no Teu Espírito, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe seu dia, sua casa. Amém? Que Deus venha te abençoar. Bom dia para Tati, para Rafa, para Benê, para Selma, para todos aqueles que entraram aqui durante a live, para Rosária, para Silene, para o Joel. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, a vida de cada um que entrou, que vai meditar nessa palavra, que vai estar em oração. Que Deus venha te cobrindo de alegria, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, amém? E que você viva coisas extraordinárias, sobrenaturais no Senhor, em nome de Jesus, amém? E amanhã eu vou estar aqui, a partir desse mesmo horário. Eu convido você para estar comigo às 8h15 da manhã. Nós vamos estar aqui reunidos para nós adorarmos ao Senhor. Amém? Eu conto com as tuas
orações. Eu conto com a tua ajuda aí de compartilhar essa palavra, de levar essa palavra para outras pessoas. Vamos edificar o reino do Senhor aqui nessa terra. Vamos levar o alimento para aqueles que estão famintos, para aqueles que estão precisando da palavra do Senhor. Amém? Um grande beijo para você, fica com Deus e eu te espero aqui amanhã, a partir das 8h15. Amém? Um beijão, fica com Deus.